A gente aprendeu que o nosso valor está no fazer. Mas me diz uma coisa: se você fizer tudo, você se sente valorizada? Porque eu sinto que não. Bem-vinda ao Mulheres Conscientes. Se esse tema fez sentido para você, já curte, compartilha e se inscreva aqui no canal. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe. E aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. Que a gente aprendeu desde cedo, desde pequenininho, que o nosso valor está em fazer, né? A gente tinha que fazer para receber um elogio, a gente tinha que ir bem na escola para receber um elogio, a gente tinha que tirar notas boas, a gente tinha que se comportar. Tudo era condicionado para que a gente sentisse, recebesse um elogio, e isso a gente foi associando ao valor. Eu percebo isso muito na minha vida. Com você também foi assim, Mel? É interessante você falar sobre esse assunto, porque eu estava pensando exatamente sobre isso essa semana. E lembrando que, por exemplo, para a gente ganhar alguma coisa, ganhar algum presente, ou ganhar algum presente no Natal, sempre esteve ligada à ideia do merecimento. Ah, vamos ver se você está merecendo ganhar presente do Papai Noel. Ah, eu vou conversar com o Papai Noel. Acho que você não está merecendo. Será que você foi uma boa menina? Então, esse merecimento, ele estava condicionado, né, ao que a gente fazia ou ao que a gente deixava de fazer. Então, se a gente se comportasse bem, a gente estava merecendo, né, Ganhar algo. ganhar algo. E isso vale, inclusive, para sentimentos, né? Estava merecendo ser amada, ser aceita, não levar bronca, né? Então, assim, tem toda essa questão envolvida. Então, se você for uma boa menina, se você for boazinha, você vai ganhar presente no Natal. Ou vamos ver se o Papai Noel notou que você se comportou bem, né? Para você receber esse presente. Então, a questão do merecimento, ela está muito associada a essa questão do valor pessoal, de como a gente se sente, né, e do que a gente faz em relação ao outro, né, e é uma questão um pouco delicada, né, porque vem também dessa questão da gente se submeter à vontade de outra pessoa, né, e no caso dos nossos pais. Então, se você ficasse quietinha, se você fizesse aquilo que te disseram que era para ser feito, então você era considerada merecedora. E a gente acaba trazendo isso, né, para a vida adulta. E a gente começa a internalizar essas falas na nossa vida. E se a gente não atingiu aquilo que a gente acha que seria a perfeição, né, para os nossos padrões que a gente já internalizou, a gente não se sente merecedora e a gente acaba baixando esse nível, né, de merecimento. O que você acha? Eu acho que culturalmente está em tudo, né? Está na educação que a gente recebe, está na escola, né? Porque isso é uma forma de manipulação, de controle, se a gente for pensar, né? Minha filha trouxe, ai mãe, eu tirei 10 de comportamento, tirei 10 de lição de casa. Falei, filha, muito bem. E aí eu fiquei pensando, né, o quanto isso é uma forma da professora controlar a sala, né, ter menos trabalho. Ó, você se comporta, você ganha uma nota, e aí o trabalho para mim também fica mais fácil, né? Só que até que ponto isso é correto? E se a gente for pensar, é baseado no que a professora considera um bom comportamento, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, e aí eu tive uma outra questão com a minha outra filha, que eu não concordei, e
E eu conversei com ela, porque assim, não tinha muito o que fazer. Era o jeito que a professora queria. Eu não concordava, a minha filha não concordava, mas e aí? O que a gente pode fazer é falar, né? Mas ainda assim, relaciona ao nosso valor, né? Porque a nota que a gente tira diz se a gente é mais inteligente ou não. Como a gente se comporta, fala se a gente é educado ou não, né? Então a gente fica muito preso nesses padrões que foi determinado por alguém, por uma sociedade, e a gente tem que se adequar para ter valor, né? E, e aí, se a gente for pensar também, isso falando de escola, né? Então, desde pequenininho, a gente já aprende sobre isso, né? Que a gente precisa seguir as regras para ir bem. A gente precisa estudar para ir bem. A gente precisa estudar para ser reconhecido com uma nota 10. E se eu não tenho 10, eu sou menos inteligente, ou eu tenho menos valor, ou eu sou, né? Então, isso começa desde muito cedo com a gente na escola. E aí vai sendo reforçado na vida, né? E aí no trabalho é a mesma coisa. Você recebe uma promoção o quê? Se você trabalha muito, se você se dedica muito. E se você faz só o que é esperado, você não trabalha bem. Então, é uma dualidade muito conectada com tudo, com todas as fases da vida que a gente tem, né? E aí a gente começa a aprender justamente isso, que quem dá o nosso valor é o outro, é o professor, é a mãe, é o chefe, né? E que eu preciso fazer muito para receber esse valor. Exatamente. E você me fez lembrar agora de uma situação que eu vivi há cerca de 2 anos atrás, em que eu me coloquei numa situação, até assim, vamos dizer, traiçoeira para mim mesma, em que eu esperava ser reconhecida pela minha chefe, na época, que eu estava trabalhando no CLT, e eu coloquei toda a minha expectativa de ser valorizada no reconhecimento dela. Então, eu me esforçava mais, eu trabalhava mais, eu me dedicava mais, porque eu queria receber um aumento, eu queria receber elogio, eu queria ser reconhecida por ela. Mas eu estava me esquecendo de um passo anterior, que era eu mesma me reconhecer e me dar valor. E isso é exatamente o oposto do que eu estava fazendo. Então, eu estava me esforçando mais, me desgastando mais, e com essa expectativa de que ela me dissesse o quanto eu valia, né? E nesse sentido, em termos de salário. Mas, se eu realmente me valorizasse, se eu realmente me desse o valor que eu esperava, eu teria colocado algum limite, porque eu já estava trabalhando além do que eu deveria e fazendo funções além do que deveria ser para mim. E eu estava achando que eu tinha que sempre entregar mais, porque eu queria que ela me valorizasse. Então, eu teria colocado esses limites. Eu trabalho até esse horário, a minha função é essa, e isso teria sido uma proteção para mim, porque no final das contas, ela não me valorizou. Ela achava que eu fazia aquilo que era o combinado na visão dela e que eu não fazia mais do que a minha obrigação. E isso me machucou muito naquela época, porque eu ainda estava esperando o reconhecimento dela. Agora, quando eu percebi o que realmente seria me valorizar, que seria valorizar o meu tempo, valorizar a minha energia e entender que não é ela, não é o reconhecimento dela que diz o meu valor, isso faria toda a diferença, né? E aí eu me lembrei de um exemplo que eu vi num texto que eu li, dizendo o seguinte: se um diamante ele está escondido debaixo da terra, ele continua sendo um diamante, porque o valor dele
não diminui porque ele está com impureza. Agora, quando um diamante está... Quando a gente percebe isso, que a gente tem um valor intrínseco, que não depende das pessoas perceberem esse valor ou não, a gente entende que a gente é valiosa, a gente tem que se valorizar. E esse valor, ele tem que começar pela gente, ao invés da gente esperar pelo outro, essa iniciativa. Porque se a gente for pensar, né, esse valor a gente coloca no fazer, né, no se sobrecarregar, né, no dar conta de tudo, né, no trabalho, na produtividade, né, no pensar fora da caixa. Como mãe, em fazer um monte, né? Tem que dar conta de levar as crianças em 30 mil atividades na escola, lição, e bem na escola, porque se a criança não vai bem na escola, não tira nota boa, tinha culpa da mãe que não estudou com a criança. É isso, né? Em casa, a casa tem que estar impecável, sempre limpa, sempre organizada, mesmo com criança de férias, tem que estar tudo em ordem, né? E aí a gente começa a se colocar essas cobranças, né? Que se a minha casa não está em ordem, se meu trabalho eu não estou dando conta ou não estou atingindo a produtividade esperada, eu não sou boa. E como mãe, sempre está a culpa ali do lado, né? Então, e aí a gente fica nesse ciclo infinito de precisar sempre fazer mais, 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 e nunca se sente valorizada. Porque a gente sempre vai precisar fazer mais para se sentir mais valorizada. Só que, se essa valorização vem de fora, a gente está preso no que esperam que a gente faça. E aí a gente não tem mais o controle do que é ser valorizada, do que é ser reconhecida pela gente. A gente tem com base no outro, com base no que a escola espera do nosso filho e da gente como mãe, do que o que o nosso chefe espera da gente como profissional, do que a sociedade espera da gente como mulher. Então, a gente tira a responsabilidade da gente entender esse valor e coloca na mão dos outros. E aí, que é um ponto que eu demorei, né? É uma construção isso, né? A gente está falando aqui, mas é uma construção. Eu ainda estou construindo e acredito que a Mel também esteja construindo ainda isso. Porque, assim, o valor está no que a gente é. Porque eu lembro que sempre teve a frase, né? Ninguém é insubstituível. Mas a gente no trabalho acha que é insubstituível, que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente, vai se dedicar igual a gente, né? Porque somos alecrim dourado, né? E aí, a gente percebe que pode não fazer tão bem quanto a gente, mas está atendendo a necessidade da empresa. E aí você vai ver que as pessoas elas vão sentir falta de você, não pelo o quão bem você fazia, mas pelo que você representava ali, pela energia que você traria, né, que você levava, por quem você é. E aí, se a gente parar para pensar, né, no trabalho de casa, como mãe, como mulher, né, alguém pode vir aqui fazer o nosso trabalho. Posso pagar uma mulher, ela vai ensinar minha filha. Posso pagar uma pessoa que deixa minha casa organizada todo dia. Isso é substituível. O fazer é substituível. Mas a mãe para aquela criança não é substituível. Eu, como Patrícia, mãe da Melina e da Isadora, nunca vou ser substituível. Né? Então, a gente coloca esse valor no fazer, mas o fazer torna a gente substituível. E o ser não torna. E isso eu passei muito na pele na época da pandemia,
né, que começou a voltar, eu tive que voltar a trabalhar, na época eu trabalhava, e a minha filha mais nova, acho que eu já contei aqui, tinha 8 meses, e meu marido continuou trabalhando de casa com 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 8 meses. Resumindo a história, meu marido fazia o papel da mãe, né? Cuidava, dava comida, punha para dormir. Ele ficava o dia inteiro com elas. Eu adiantava o que eu podia. Eu ia na hora do almoço, ficava um pouquinho, voltava. E ali eu me senti muito desvalorizada. Porque eu associava o meu papel de mãe a isso, a fazer, a colocar para dormir, a ser essa mãe que a gente aprende. E ali eu entrei em um choque muito grande, porque o meu valor estava ali e meu marido estava tomando isso. Então, quem eu era? Qual era o meu papel ali como mãe? E aquilo gerou uma dor muito grande, que demorou muito tempo, assim, para eu entender. E por muito tempo, ainda hoje meu marido fala, porque eu que cuidei da Mel. Tipo assim, você não cuidou. E antes isso me incomodava, porque assim, como a mãe não fez o papel de mãe, né? E hoje, isso não me incomoda da forma que me incomodava no sentido do meu valor. Me incomoda por eu ter perdido esse tempo com ela, mas não porque eu não reconheço o meu valor de mãe. E acho legal por ele ter tido essa oportunidade, porque muitas vezes a gente não deixa o homem participar, né? Porque a gente acha que a mãe tem que fazer, né? Então, acho que foi legal nesse sentido, mas ali eu comecei a parar de associar o meu valor ao quanto que eu fazia, ao quanto que eu entregava como mãe, ao quanto eu entregava na empresa como profissional. Porque o nosso valor está em ser, né? Eu estou lendo aquele livro A Coragem de Não Agradar, e ele fala muito isso, né? O valor está no ser, só de você estar aqui, nesse momento, nesse espaço, com essas pessoas, isso já é valioso. E se a gente for olhar para a ciência, eu estava até pensando sobre isso mais cedo, né? Eu não sei se na época de vocês tinha muito isso quando a gente era adolescente. Não pedi para nascer, né? E a minha mãe, quando tinha uma discussão, falava: mas eu não pedi para nascer, mãe, eu não pedi para nascer. E aí minha mãe sempre respondia: pediu sim, você foi o primeiro a chegar lá no óvulo, ela falava para mim. E aí hoje, recentemente, a gente descobre que não é o primeiro que chega. O óvulo escolhe o mais compatível, o que tem mais chance. Então, você foi escolhido para estar aqui. Né? E acho que a grande questão é o que você faz com essa escolha. Né? Você se diminui para os outros esperarem que você, para que os outros te reconheçam? Ou você consegue se manter fiel a você e entender o seu valor, apesar de ter outros padrões fora do que você acredita? Né? Porque acho que a grande dificuldade é essa, a gente quebrar esses padrões do que a gente aprendeu, do que a gente acreditou por muito tempo, mas que hoje já não faz mais sentido, né? Tinha na sua época essa coisa de entregando a idade aqui, né? De quando Sem discutia com a dúvida. mãe que pediu para nascer. Sem dúvida, isso aí é um clássico, né? A gente usava esse tipo de argumento, mas olha só, né? Vendo por essa perspectiva, abre um novo leque de consciência, né? Porque a gente já ganhou a primeira etapa, que é de receber esse dom da vida, né? E de estar vivo aqui. E o que a gente faz com isso? Se a gente tivesse tido mais consciência antes, a gente não precisaria quebrar tantas barreiras, né? Mas como a gente veio de um condicionamento tão forte, né, de você ter que fazer para merecer, ao invés de apenas ser, muitas vezes a gente, né, nesse livro, uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente fica nessa expectativa de receber o elogio, né? E muitas vezes o elogio não vem. Então a gente faz as coisas para querer ser elogiado,
porque a gente vem desse condicionamento, né? Então, se você foi uma boa menina, se você agiu de acordo com os padrões dos adultos ao redor, você recebe o elogio. E isso vai condicionando a gente, né, nesse fazer. Mas a gente não percebe que quando a gente faz pela presença, ou a gente age de acordo com o nosso ser, de acordo com aquilo que a gente acha ser correto, né, com aquela inclinação interior, né, pela consciência que a gente tem, né, a gente age e faz o nosso melhor, a gente se sente feliz, porque a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente está colocando o nosso coração ali. Então, a partir desse momento, aquilo que a gente faz independe da reação das pessoas, independe se eu vou ser rejeitada, se eu vou ser criticada, ou se eu vou ser elogiada, porque como eu fiz com o meu ser ali, eu me sinto feliz. E isso que dá o real prazer da vida. Então, por exemplo, na maternidade, a gente não age mais esperando aquele tapinha nas costas. Nossa, que excelente mãe que você é. Nossa, olha como você faz, maravilhosa. Olha como você educa bem os seus filhos, ou olha que mãe generosa que você é. Então você muda a perspectiva e você está ali com presença, né? E você age da melhor forma possível porque aquilo é o seu ser. Então, independentemente, então se alguém criticar a forma como você age, você sabe o porquê você agiu assim. Você não agiu para receber elogio, você agiu porque era o teu valor ali, o teu valor pessoal. O que eu quero com isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, não importa a sua crítica não me atinge mais, porque eu estou aqui inteira, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou agindo de acordo com os meus valores internos, eu sei o que eu quero nessa situação. Então, isso acaba blindando a gente emocionalmente desses ataques, né, de críticas, de julgamentos. E a gente, muitas vezes, se a gente não está nessa forma de pensar, a gente acaba sucumbindo, porque a gente quer agradar, a gente quer pertencer, a gente quer ser aceito. Mas se a gente ficar dependente disso, a gente se perde daquilo que é mais valioso para a gente, do nosso ser interior. Então, quando a gente está conectado com esse ser interior, é que a gente transborda nesse ser, ao invés de fazer, né? Eu acho que a grande questão é essa, né? A gente, na verdade, foi ensinado a desconectar do ser, né, do seu interior, de quem a gente é, porque é muito intrínseco essa vontade, né, de ser valorizada, de ser bem vista, de ser reconhecida, né, de pertencer. E aí a gente se cala para poder caber, né? E a sociedade é isso, ela foi moldando a gente, né? E a gente, como criança, a gente não tem muita escolha, né? Muitas vezes a gente, criança, não se banca se o pai não banca a gente. Essa é a verdade. Então, isso aqui, né, a nossa conversa, serve para a gente poder bancar os nossos filhos a serem diferentes do que todo mundo espera deles, né? A gente desconstruir também o que a gente espera deles. Porque a gente espera, sim. O que a gente quer para o filho, né, gente? A gente quer saúde, a gente quer que ele viva bem, confortavelmente, que alcance todos os sonhos deles. Ah, mas quais são os sonhos do seu filho? Esse é o nosso. O nosso é viver confortavelmente, o nosso é ter sucesso, o nosso é ter estabilidade financeira. O deles é, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente parar e questionar, a gente questionar o sistema que está sendo ensinado. Questionar assim, meu, eu preciso fazer mais. Mas o que eu fiz já foi muito além do que eu teria conseguido antes. Então,
isso já foi bom para mim, né? Porque se a gente voltar um pouco para o meio corporativo, num feedback, é sempre assim, você foi muito bem aqui, mas tem coisa que dá para melhorar, né? Só que, às vezes aquele 8 na prova foi um 10, porque a dificuldade que você tinha para desenvolver aquele assunto, e isso perde o valor, porque se não é 10, não foi tão bem. Né? Você Então, focar na falta, né? As pessoas têm essa mentalidade de focar naquilo que falta e não na conquista que você não tem, né? É muito isso, faltou, né? A gente fica muito na pergunta, o que falta para eu ser reconhecido? Mas o que eu ganho me reconhecendo. Ao contrário a frase, né? Porque se a gente deixa na mão do outro, baseado no que o outro acredita, baseado nas crenças do outro, no que ele acha certo, né? Na cultura que ele foi criado. Mas a nossa cultura foi diferente. É que nem no começo de um casamento, né? São duas culturas, da esposa e a do marido. E ali eles precisam achar o meio termo para criar a cultura da própria família que vai ser constituída. Nem é muito da mãe, nem é muito do pai, é a junção das duas. O que deu certo aqui que eu quero levar para as minhas filhas? O que não deu certo que eu não quero? A mesma coisa aqui, né? Só que a gente perdeu isso, né? A gente precisa mostrar sempre mais, a gente precisa, né? E aí a gente deixa de questionar, a gente aceita e segue, né? Então, eu acho que o primeiro passo na vida prática é questionar. Isso faz sentido ter chegado para minha responsabilidade? Isso é mesmo meu? Eu acredito mesmo nisso? Que um bom aluno é só 10? Que uma criança inteligente é aquela que só tira 10? Que uma boa mãe é aquela que está só com os filhos, ou que uma mãe ruim é aquela que só trabalha? O que você acredita, né? Eu acho que é muito focado nisso, o que você acredita. E a partir do que você acredita, aí sim você consegue escolher. Eu vou falar por mim. Eu não acredito. Eu sempre fui essa pessoa que seguia muito a regra. E se é o certo, eu vou fazer. Né? Era muito fácil me controlar, me manipular. Eu não tinha opinião. O certo é fazer isso. Todo mundo está falando que o certo é, então o certo é. Quem sou eu para questionar que não é o certo? Eu sempre fazia. Né? Tem que fazer mais isso, Patrícia. Tá bom, eu faço. Tem que fazer mais aquilo. E aí a gente se frustra, porque a gente coloca tanto da gente, mas não é reconhecido. E aí a gente coloca tanto, 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 e nunca é o suficiente, porque sempre tem um nível a mais. Sempre dá para melhorar, sempre está faltando algo, né? Então, mudar nosso pensamento, em vez de estar faltando algo, é o que eu ganho com isso. Isso me fez lembrar, vou dar só um último exemplo, daquela Raíssa Costa. Ela tinha um programa na GNT, e aí ela emagreceu bastante, né? E aí ela fez um vídeo falando que todo mundo está perguntando quanto ela perdeu. Isso é uma mente próspera. Ali virou muitas chaves para mim, eu acho que também. Todo mundo, quanto você perdeu, quanto você perdeu, quanto você perdeu? Gente, eu não perdi nada, eu ganhei. Eu ganhei qualidade de vida, eu ganhei tempo com meu filho, eu ganhei disposição, eu ganhei vida, né? Então é muito isso, acho que o Brasil, culturalmente, vive muito nessa mente escassa, né, de falta. Sempre falta alguma coisa para você reconhecer. Sempre faltou olha, faltou um pouquinho no seu trabalho para merecer 10, né? É assim, né? Não, porque a gente foi muito educado na crítica também, né? Então, é mudar o que eu ganho, né? Até, vamos dizendo assim, né? A perda de peso, todo mundo quer essa perda, né? Essa falta, né? Mas não é sobre falta, é sobre ganho, né? Então, a gente tem que ver os ganhos das coisas.
qual é o ganho que eu, como pessoa, trago para minha família? Qual é o ganho que eu levo para o meu trabalho? Eu, não é profissional, sou eu, Patrícia. O que eu levo de diferente para lá? O que as pessoas lembram de mim? Sou eu, o que eu sou, não o que eu faço. Pode ter uma ação ou outra que complemente, mas é quem eu sou. A gente não lembra Melina é minha filha, não lembra da Mel, da Melissa, pelo o que ela fez. A gente lembra porque o que ela representou naquele espaço. Qual a mudança que ela gerou ali? Que ganho ela trouxe para a equipe? Né? É a pessoa. É que isso é uma construção de consciência que leva bastante tempo, né? Porque muitas vezes a gente está preso a certos sentimentos, a certas expectativas que não são compatíveis com essa expansão, né? Porque enquanto a gente está nessa expectativa de querer ser valorizada, ser reconhecida pelo outro, não abre espaço na nossa mente para a gente pensar dessa forma próspera, né? Dessa forma mais elevada. E a gente fica focando naquilo que falta. E como a gente foi condicionado a querer merecer, né, para ter, a gente acha que a falta é sempre nossa, né? Então a gente fica oferecendo mais, a gente fica se desgastando mais, fica se esforçando mais. E a resposta não é essa. A resposta é uma mudança de mentalidade, que é justamente de ver o que a gente já tem de valor, o que a gente já é de valioso. E aí, a partir desse ponto, o que a gente pode melhorar? Mas reconhecendo quem você já é, reconhecendo que você já é bom o suficiente, mas ainda há espaço para melhorar. Agora, se você foca naquilo que falta, você sempre vai estar na falta, porque existe muitos espaços para crescer. Faltas, né? Muitas faltas, exato. Né? E a gente fica sempre com aquele buraco, né? Porque sempre falta algo, a gente sempre quer mais, porque a gente veio para esse mundo para se expandir. Então, tem um universo para a gente expandir dentro da gente. Sempre tem o que falta, mas se a gente foca naquilo que falta, a gente se sente vazia. Né? Então, agora, se a gente foca naquilo que a gente já é de valioso, naquilo que a gente já tem de valor, aí sim a gente pensa numa expansão, mas reconhecendo quem você já é. Eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a repetir padrões criando a minha filha, de você não está merecendo isso. E aí, ouvindo eu falando isso em voz alta, eu pensando, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com essa menina? Eu estou criando nela um padrão de falta de merecimento, mas assim, para eu chegar nesse questionamento, eu precisei entrar em contato com ideias que me expandissem o meu pensamento, porque como você falou antes, né? A gente vai no automático, a gente acredita que aquilo é o certo, que o crescimento vem através da crítica, que o crescimento vem através de apontar aquilo que falta, para você saber que realmente falta aquilo na sua vida. Só que quando você olha para aquilo que falta, para aquilo que falta de merecimento, isso esvazia o nosso ser. Isso faz com que a gente se deprima, com que a gente se sinta pouco. E isso cria uma escassez no nosso ser muito grande. Então, não é através da crítica mesmo, né? Escassez Exato. de quem for, não só financeira, né? Que a escassez a gente fala muito do dinheiro, mas escassez de ser mesmo, de ficar vazio mesmo. De não se sentir suficiente. E a gente fica sempre trabalhando isso, né? Ai, mas eu não sou boa o suficiente. Por quê? O suficiente está muito além daquilo que eu seria, do que seria o bom para mim. Eu sou boa em alguma coisa, mas não é o suficiente. Por quê? Porque a gente foi criada nessa escassez, nessa mentalidade de escassez do ser. E isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, porque a gente espera que o outro reconheça, que o outro traga para a gente aquilo que falta.
mas não é do outro esse papel, não é do outro. Está na gente, né, fazer esse passo atrás e entender aquilo que falta e oferecer para a gente. Oferecer essa aceitação que a gente tanto espera, oferecer a gentileza ao falar com a gente nos nossos diálogos internos, em respeito, né? Em vez de falar, puxa, você faz tudo errado, quando a gente fala para a gente mesma, ai, não faço nada certo, faço tudo errado. Não, não. Quando a gente fala assim com a gente cria uma escassez do ser, né? Essa escassez que se reflete em tudo. E outra, eu acho que a gente permite que os outros também falem assim com a gente, né? Porque a gente Exatamente. trata assim, aí depois a gente fica reclamando, nossa, mas por que isso só acontece comigo? Porque é o jeito que você está aceitando, é o jeito que você se trata, e é o jeito que você aceita ser tratada. É Né? assim que Além da você se sente, né? É assim que você se sente merecedora de ser tratada dessa forma, né? E isso abre muito, assim, né? A gente foi criada com uma visão de mundo. Acho que a gente precisa expandir, a gente precisa conhecer mais. E essa é a vantagem da internet. Dá para conhecer outras visões de mundo. Dá, né? Dá para a gente expandir isso e daí escolher o que faz sentido para a gente, né? Pegar um pouquinho dali, um pouquinho dali. Isso faz sentido para mim, né? E seguir nisso. Porque faltou isso para mim. Faltou ter outras visões de mundo. Eu achava que a vida era aquilo e pronto. Então, hoje eu vejo diferente, hoje eu penso diferente, e hoje eu tento, com as minhas imperfeições, tentar criar as minhas filhas diferente, porque assim, foi dolorido para mim expandir, né? Não foi fácil. E eu quero que para elas seja mais fácil do que foi para mim. Então, a gente criando esse caminho, a gente ensinando já para os nossos filhos que o valor não é o quanto ele tira numa nota, não é o quanto ele agrada a gente, mas em quem ele é e que a gente banca quem ele é, né, gente? Porque se a gente vai pensar na escola, chega um aluno que dá mais trabalho, ele já é rotulado. Ele já é rotulado. Ah, um aluno difícil, um aluno que dá trabalho, um aluno que não segue a regra. E quando a gente vai numa reunião, né, os professores falam que, ah, seu filho é bom aluno, segue as regras, entrega as lições, né? E o que não entrega a lição, e o que não segue a regra, ele está totalmente errado? Ou, de repente, aquela escola não é adequada para ele? A gente não está falando aqui de subir nas paredes, quebrar as coisas, mas a gente pensar que se o nosso filho está sendo tão inadequado naquela escola, talvez aquela escola não seja adequada para o nosso filho. Né? Eu acho que, assim como o trabalho, né? Não é a vaga que se encaixa na gente, a gente tem que se encaixar na... Não é... é ao contrário. A gente se encaixa na vaga, mas é a vaga que tem que encaixar na gente. Né? É diferente, a gente vai numa proposta de que a gente tem que estar ali dentro. Não, mas a vaga tem que caber também dentro de mim. É a mesma coisa, a gente não vai estar adequado para tudo. E isso é valorização de quem eu sou. Esse emprego não me cabe mais. Eu tenho que fazer coisas aqui que passam por cima de quem eu acredito, do que eu acredito. Essa escola não tá boa para o meu filho. Eu tô tendo que podar muito para ele poder frequentar aqui. É isso que eu quero? Não é, né, gente? Mas a sociedade põe que sempre a gente é o errado. Né? Sempre a gente é inadequado, sempre a gente é insuficiente. Cabe a gente por esse limite. Não, talvez eu não seja suficiente para você. Talvez eu seja inadequado para esse trabalho. Talvez meu filho não caiba mais nessa escola. É isso. Isso é ser valorizado. Isso é ser uma pessoa empoderada, né? Porque a gente sabe quem a gente sabe o que a gente acredita e a gente se posiciona a partir disso. Patrícia, nossa, simples assim.
Não é simples assim, tem que desconstruir muita coisa, né? E essa desconstrução tem dores, tem alívios, tem liberdade, tem tudo junto, né? Mas se no final você sair dali, olhar para trás e falar, eu fiz uma boa escolha por mim, isso zera tudo, né? Isso paga qualquer coisa que surja no meio do caminho. E são escolhas que hoje eu acho que essa geração que está vindo está bancando mais. A nossa geração não bancou muito, né? A gente aceitava tudo. Essa geração já não está aceitando. Porque tem essa expansão de consciência, né? Antigamente, a gente não tinha tanto contato com outras pessoas que pensavam de forma diferente. Então, a gente ficava limitado. Né? Quando eu era criança, a internet estava começando, assim. Eu lembro que eu, adolescente, já era internet de escada, e tinha que esperar meia-noite, depois que veio a banda larga. Então, assim, a internet surgiu quando a gente já estava crescido, já estava formado, digamos assim, né? Para conhecer outros mundos. E essa geração que está chegando, não. Ela já chegou nesse contato com outras culturas, outras ideias, né? Isso gerou um senso crítico maior, né? Porque expande a forma de pensar, né? E aí você já percebe que se você está sendo muito criticado, se você é muito inadequado ao lugar que você está, você percebe que tem alguma coisa errada, porque tudo tem que ter um pino e um encaixe. Se o teu pino não tem encaixe, ou se o encaixe não cabe no seu pino, aquele não é um lugar para você. Mas é isso que a geração de hoje faz, né? Meu pino não encaixa aqui, adiós. A gente não, meu pino não encaixa aqui, não, mas ele tem que encaixar. Vamos forçar, Vou né? cortar aqui um pouquinho, aqui também um pouquinho, para caber. É isso, né? A gente foi ensinada a que a gente gente tinha que se encaixar a qualquer custo, né? Tinha que se encaixar a qualquer custo, é isso. E essa geração não é assim, não. Não tá bom para mim. E é bom a gente olhar para isso e aprender, né? A gente não precisa se submeter a. Eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles, né? A gente não precisa se submeter a tudo. Não significa desistir na primeira dificuldade, né? Porque a gente também tem que se superar, mas também se respeitando, né? Desde que isso respeite quem você é possível continuar e persistir, né? E aí nesse processo, né, a gente não perde o nosso valor, a gente não deixa na mão do outro, porque a gente já construiu o nosso valor. A gente já entendeu quem a gente é, o que a gente aceita, o que a gente não aceita. Então, para a gente entender o nosso valor, a gente precisa parar, se escutar e se conhecer, né? E na vida corrida que a gente tem, com esse valor ligado à produtividade, a gente nunca para. Então, a gente tem que criar as paras, né? A gente para, mas se culpa, porque parou. A gente deixa de fazer tal coisa, mas se culpa, porque ninguém vai fazer se eu não fizer. Será? Né? Porque a gente se coloca, né, nesse lugar, né, como você comentou no início. É que nem assim, eu vi um filme que a mulher fazia tudo, o marido não fazia nada. Ela pegou, tchau, fui. Foi viajar. O marido teve que aprender, né? Que nem ninguém vai morrer de fome. Ainda mais hoje em dia, com iFood, um monte de coisa disponível. Né? A gente acha que, nossa, se eu não estiver aqui, a casa não anda. A casa anda, gente. A vida de todo mundo anda. Só a sua que está parada, presa nisso. Porque você está gastando energia, né, no que não é servir. Necessário. Exato. Assim, servir de bom grado é uma coisa. Agora, fazer em excesso nessa expectativa é aí que mora o problema, né? Porque você está colocando a expectativa do reconhecimento na mão do outro, quando isso deveria ser a sua obrigação, né?
se perder nesse servir, né? Eu acho que esse é o grande, É o se perder nessa produtividade. Extremos, né? Extremos. Se a gente for olhar os extremos de muito, 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 te desconecta de quem você é. E acho que o que fica é, a gente precisa se escolher. A gente precisa saber o que a gente aceita e o que não, a gente não aceita, né? A gente precisa saber onde a gente quer caber e onde a gente já não faz mais questão de caber, né? Eu quero caber ou eu já cansei de caber nos lugares, de me sentir inadequada? Eu acho que essa é a grande questão, né? Quando a gente cansa de caber, a gente encontra o nosso valor, porque aí a gente se deixa mostrar, a gente se permite se conhecer. Enquanto a gente está se podando para caber, para se sentir adequado, para pertencer, para ser valorizada, para ser reconhecida, a gente se perde da gente. Com certeza. Eu queria só acrescentar mais um ponto que me veio agora, enquanto você estava falando, que é assim, quando a gente transborda de prosperidade no nosso ser, a gente transborda também para as outras pessoas ao nosso redor. Então, a gente se nutre, né, de nós mesmas, né, dos nossos, desse alto valor, e isso acaba refletindo também nas nossas relações, porque a gente se torna uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma funcionária melhor ou uma empresária melhor, porque isso transborda do nosso ser, a gente se sente nutrido, a gente se sente preenchido, então é fácil preencher os outros espaços. Agora, se a gente está vazia da gente mesma, a gente não consegue, né, estar nos outros lugares inteira, porque falta, né? A gente está nessa falta interior. Então, acho que fica isso também. Essa falta interior é um lugar que a gente chega muito triste. Muito triste. Porque nada, nem a produtividade que você aprendeu que ali te nutriria, te daria valor, nem ela mais dá. Essa é a prova de que não é isso. Não é aí que está seu valor. Mas desejo que ninguém chegue nesse lugar. Porque eu já cheguei e foi muito triste. Muito triste mesmo. Assim, foi, eu coloco como um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque ninguém entende. Ninguém É porque é uma entende. dor sua, né? É uma dor muito minha e que todo mundo justifica como todo mundo invalida, né, ela com o quanto você tem, o quanto você conquistou. Então, tipo, você não precisa sentir isso, porque olha o marido que você tem, olha a família que você tem, olha o emprego que você tem, olha a vida que você vive. Então, te coloca num Nosso valor lugar está nessas coisas, né? e aí, como eu não tinha outras visões de mundo, eu falava, meu, é verdade, tenho tudo isso. E ainda vem a culpa, né? Porque ainda não sinto tudo isso? Porque eu me sentia muito ingrata, sabe? Tipo, a pessoa reclamona ingrata, tem tudo. Sabe aquelas frases? Ah, tem tudo e tá reclamando. Era mais ou menos essa sensação que eu tinha. Então, assim, o tudo não traz felicidade se não tiver o tudo dentro. O tudo que sou. Não estou falando aqui que as conquistas materiais não são importantes, não é isso. Mas eu estou falando que a felicidade não está só nisso. Porque a gente se perde tanto da gente que a gente não tem nem para onde voltar. Então, eu acho que não se permita chegar nesse lugar, né? Tenha um ato de amor por você antes disso e começa hoje a parar, a dividir, por exemplo, as tarefas de casa,
né? Porque às vezes a gente não para nem doente, né, gente? Eu vou falar a verdade. Ai, não, tem um projeto que eu preciso entregar no trabalho. Não, não posso. Vai morrendo, né? Vai. A casa, hoje é dia de limpar, não posso não limpar, não posso deixar a louça para amanhã. Se ninguém limpar, amanhã ela vai estar ali. Se amanhã estiver melhor, você faz, né? Então, é muito esse lugar de faltar a gente na nossa própria vida. Porque o sentido que as coisas têm, na verdade, o valor que as coisas têm só faz sentido pelo valor que a gente dá para as coisas. E da mesma forma, a gente, né? Se a gente não se dá valor, tudo, por mais que você tenha ao seu redor, perde o sentido, porque falta esse sentido interior. Então, se você está preenchido, você consegue usufruir da vida que você tem. Porque muitas pessoas têm muitos recursos materiais, mas não conseguem nem mesmo usufruir daquilo que tem. Às vezes tem uma piscina no quintal, tem uma banheira de hidromassagem e não consegue usar essas coisas. Não consegue se permitir usar. Agora, se você está preenchido, você usufrui daquilo que você tem. Então, a vida tem mais sentido. E se você está na falta, até mesmo aquilo que você tem não faz sentido para a sua vida. Então, tudo se perde, né? Tudo se perde, entra num ciclo de tudo falta e nada é suficiente. Por mais que eu tente, por mais que eu conquiste, ainda não é suficiente, porque sempre vai ter um nível a mais. Sempre vai ter uma viagem mais cara, um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. E aí vem aquela questão de não ser o suficiente, né? Agora, quando a gente se sente suficiente, né, tudo se torna abundante. Acha? E talvez o maior ponto seja exatamente esse, que a gente passou a vida inteira tentando fazer para ser valorizada. Mas o caminho talvez seja o oposto disso, seja o contrário. Seja eu me valorizar. E a partir desse momento, o outro começa também a me valorizar. Então, quando o seu valor depende daquilo que você faz, você nunca descansa. Mas quando vem de dentro, você não precisa mais se provar o tempo todo. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreve também no nosso canal para mais assuntos como esse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.